Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Arthur. Fala, galerinha! Tamo de volta, mais uma aulinha de física na área. Rapaziada toda presente, olha aí, ó. O Diel já lançou um Arthur, boa noite, botou meu nome com H, mas tá tudo bem. Ângelo, o revolucionário. Salve, salve, Arthur das histórias magníficas. Cairo, Romerson, Musa Nissei, Laura Oliveira. É, show de bola. O Ricardo tá aí, o Jefferson, o pessoal da plataforma aí também, ó. Boa noite a todos. Ivonete, Renan. É isso, galerinha. Estamos de volta a mais uma aula de física. Hoje uma aula de revisão, né? Eu gosto de aula de revisão, cara. Eu gosto, sabia? Porque aí tu não tem que dar o conteúdo, já deu o conteúdo, a gente só faz exercício e a gente só pratica aquilo que foi falado, né? Então nas últimas aulas eu falei com vocês de energia mecânica, de potência, de trabalho. E você sabe, né? A gente dá o conteúdo. A gente tem 45 minutos ali para falar o conteúdo, de repente para fazer exercício, mas aí às vezes não dá tempo. Faz uma questão ou duas, né? Então essas aulas de revisão são aulas que você tem ali aquele momento para poder, né, fazer bastante exercícios. Maravilha? Show de bola? Olha lá, exercícios, ufa! O Cairo tá falando ali, ó. Show de bola. Felipe Gonçalves também, Paula Veridiano tá sempre presente. Maravilha, maravilha. Vascão tá voando, né, diretor? Ah, meu irmão, é o pirata, né, compadre? Hoje eu quase que eu vim dar aula de tapa-olho, diretor. Quase, faltou isso aqui. Mas ainda vou dar uma aula de tapa-olho aqui, em homenagem ao pirata. Verrete, que nos assiste, inclusive. Um abraço aí ao grande Verrete, nosso ídolo máximo. Beleza, galerinha, vamos começar então a primeira questão já de cara? Sem mais delongas. Olha lá. É isso. Primeira questão, questão 1. Um escorregador foi encerado como medida de proteção contra intempéries e, como consequência, sua superfície ficou extremamente lisa. Considere que uma criança, ao brincar nesse escorregador, inicie sua descida com velocidade nula, a partir do topo do escorregador, a 2,45 metros de distância do chão. Admitindo que a aceleração da gravidade é 10 e que não houve atrito entre a criança e o escorregador, qual é a velocidade de chegada da criança ao chão? Cara, uma questão simples aí de conservação de energia, não é isso? Então vamos começar a nossa primeira questão aí. Aproveitando, eu queria lembrar você o seguinte, tu sabia, diretor, que tem gente que assiste a nossa aula e não é inscrito no canal? Aí é brincadeira, né? Então, custa nada. Se inscreva no canal aí, né, cara? E dá o like, deixa o like. Tem galera também que fica miguelando o like. O cara assiste a aula toda, não vai te custar nada, né? Miguelando o like, dá um likezinho na live aí, cara, que isso faz maior diferença pra gente. Se inscreve no canal, dá o like e vambora, ó. Você tem aqui o escorregador, a criancinha tá aqui, sentadinha lá, ó. Olha lá. E ela vai descer. Só que lá em cima, cara, a velocidade inicial dela é 0. E ela tá a uma certa altura aqui, ó, em relação ao solo. Né? Essa altura que ela tá é de 2,45 metros.
Perfeito. Quando ela descer, ela vai chegar aqui embaixo com uma certa velocidade. Olha lá. Eu quero saber com que velocidade ela vai chegar lá embaixo. Cara, vamos lá. Ó. Como ele falou que não tem atrito, né? Porque o cara inserou ali a parada, então não tem atrito, a gente sabe que a energia mecânica ela vai ser constante. Tá? Então, se não tem atrito, você não tem dissipação de energia mecânica. A energia mecânica continua sendo mecânica. Se tivesse atrito, você pode falar assim para mim: ué, mestre, mas a energia não se conserva sempre? Então, se tiver atrito, fica violada a conservação da energia? Não. Olha só. Se tiver atrito, é porque a energia mecânica vai virar outra forma de energia. Vai virar, por exemplo, energia térmica. Porque com atrito, né? Ó, o local esquenta. Então, quando a pessoa desce ali, se tivesse atrito, parte da energia mecânica não continuaria sendo mecânica. Viraria energia térmica. Agora, se você somar a energia toda, continua se conservando. Só que vamos supor, eu tinha 100 de energia mecânica, lá embaixo eu vou ter só 70. Porque 30 viraram térmica. Mas se eu somar os 70 com 30, tem que dar os 100, óbvio. A energia não sumiu. Mas a energia mecânica não continua sendo mecânica, entendeu? Quando não tem atrito, cara, eu tinha 100 de energia mecânica, eu vou continuar tendo 100 de energia mecânica. A energia mecânica não vai virar outra energia. Por isso que esse sistema é um sistema especial, um sistema conservativo. É um sistema que não tem atrito. Aí você pode igualar, então, a energia mecânica do início com a energia mecânica do final. Ó, eu vou escrever isso aqui só uma vez, tá? Só para a gente poder relembrar. Mas é basicamente isso aqui, ó. Você está escrevendo a energia mecânica do início com a energia mecânica do final. Energia mecânica é a soma cinética mais potencial, cinética mais potencial, potencial gravitacional ou elástica. Do início, ó, do início e do final. Energia mecânica, estou igualando. Certo? Só que agora a gente vai analisar quais são as energias que eu tenho. Lá no início o cara está parado. Se o cara está parado, não tem energia cinética. Lembra? Energia cinética é aquela que está associada à velocidade. mv² sobre 2. Então, se ele está parado no início, não tem energia cinética. Tem energia elástica no início? Não, a criança não está deformando nenhuma mola. Não tem nenhuma mola ali comprimindo a criança, se comprimindo e empurrando a criança, né? Então, a energia elástica no início também é zero. Agora, a criança está a uma certa altura no início? Tá. Então, no início, ela tem energia potencial, ó. Energia potencial gravitacional. Então, essa criança vai ter um MGH no início. Aí ela escorrega, desce. Quando ela chega lá embaixo. Quando ela chega lá embaixo, cara, ela vai ter uma velocidade. Que, inclusive, é o que a questão quer. Então, ela vai ter energia cinética no final? Vai, porque lá no final ela vai ter velocidade. Ela vai ter energia cinética. Que é isso aqui, ó. mv² sobre 2. Vai ter energia potencial gravitacional? Não, porque o H dela agora é zero, né? Aqui ela tinha H, agora ela não tem mais H. Ela chegou no solo. Então não tem mais altura. Energia potencial, ó. No final, energia potencial gravitacional é zero. Vai ter energia potencial elástica? Também não, porque nem no início nem no final tem mola, não tem nada de elástico aí, né? Esse cara é zero também. Ou seja, foi uma clássica transformação de energia potencial gravitacional em energia cinética. Conforme a criança vai perdendo altura, ela vai ganhando velocidade. Ou seja, uma energia está se transformando na outra. A energia que era potencial gravitacional está se transformando em energia cinética. Show? Tá aí. Então a energia potencial gravitacional do início tem que ser igual à energia cinética do final. Por quê? Porque não tem atrito. Então a energia não virou outra energia. A energia mecânica continua sendo mecânica. Pronto. Aí agora, como eu tenho M dos dois lados, já posso cortar o M. Ó. Tenho massa dos dois lados, cortei. G igual a 10.
H vale 2,45. E do lado de cá eu tenho V ao quadrado sobre 2. Multiplicar por 10 é só andar com a vírgula para frente. E aí isso aí daria 24,5. Esse produto, 24,5. O 2 que está dividindo vai para lá multiplicando. Então isso fica 24,5 vezes 2. Olha lá, vou escrever. 24,5 vezes 2. Isso vai dar 49. E aí o V ao quadrado, né? Vai para o outro lado ali como raiz, ó. V é igual a raiz de 49. Então V vai dar 7. Que é o típico caso que tu sabe que tu acertou, né? Porque tinha uns números esquisitos, né? 2,45, tal. De repente, pum, dá um 49. Aí tu tira raiz de 49, que é certinho, 7. Tu fala assim, pô, acertei, né? É bonzão nessas contas assim, né? Tu ganha umas 3 semanas de vida com uma conta dessa aí. Dá tudo certinho, tudo bonito. Olha que legal. Aí tu vê que existe luz no fim do túnel, né? A humanidade, ela tem um propósito. Olha lá. Tem um sentido, né? A vida tem um sentido quando tu chega numa questão dessa. Maravilha. Então, gabarito letra D. Vambora. Vamos para o número 2, Enem 2019. Hein? Ó, essa questão aqui, ela é fácil, cara, mas ela ao mesmo tempo é confusa, né? O estilo Enem mesmo. Olha lá. Vamos ver. Numa feira de ciências, olha lá, a Lúcia falou, é uma maravilha, prof. Camila tá falando, prof. Arthur veio trabalhado no YouTube. O que foi? Pedindo like e tal. Gostou, né, Camila? Então, já deu o teu like, Camila? Rapaziada, dá o like aí, né? Aproveita e dá o like, cara. Se inscreve no canal, ativa o sininho para mais notificações. É isso. Numa feira de ciências, um estudante utilizará o disco de Maxwell. Olha isso, o disco de Maxwell, que é o famoso ioiô. Sabia? O ioiô é conhecido como o disco de Maxwell. Acho que é o contrário, né? O disco de Maxwell é conhecido como ioiô. Para demonstrar o princípio da conservação da energia. A apresentação consistirá em 2 etapas. Vamos lá. Primeira etapa. A explicação de que, à medida que o disco desce, parte de sua energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética de translação e de rotação. Porque o disco desce, então ele vai ganhando velocidade, mas ao mesmo tempo ele gira. Então aquela energia que ele tem no início, que é potencial gravitacional, que é a altura, vai se transformar nessas 2 energias cinéticas. Uma energia cinética porque ele está se movendo, né, ele está ganhando velocidade, e uma energia cinética de rotação. Etapa 2. O cálculo da energia cinética de rotação do disco no ponto mais baixo de sua trajetória, supondo o sistema conservativo. Ele já disse que o sistema é conservativo, e a etapa 2 é calcular a energia cinética de rotação do disco lá no ponto mais baixo. Ao preparar essa segunda etapa, que é justamente calcular essa energia cinética de rotação, ele considera a gravidade igual a 10, a velocidade linear do centro de massa do disco desprezível, em comparação com a velocidade angular. O que isso significa? Ó, é o Enem, né? Ele começa a colocar umas palavrinhas assim meio rebuscadas. A velocidade linear do centro de massa desprezível com a velocidade angular. Significa que quando chegar lá embaixo, o disco não desce mais, não sobe nem desce. Ele praticamente para. Ele para de se mover, ele só gira. A velocidade de movimento dele é desprezível em relação ao que ele gira. Então é para você considerar que quando ele chega lá embaixo, o disco para de descer ou de subir e ele só fica girando. É isso que ele falou. Em seguida ele mede a altura do topo do disco em relação ao chão do ponto mais baixo de sua trajetória, obtendo 1/3 da altura da haste do brinquedo. Então, do chão até o ponto mais baixo da trajetória tem 1/3 da altura. As especificações de tamanho do brinquedo, comprimento, largura, altura, assim como a massa do disco, foram encontradas pelo estudante no recorte de manual ilustrado a seguir. Tu vê, a questão é uma questão pegajosa, né? Essa questão do Enem, ela é, né?
muita coisa pra tu ler e tu já tá nervoso ali, eu entendo. Conteúdo, ó, aí vai lá, base de metal, hastes metálicas, barra superior, disco de metal. Interessa isso. Tamanho, agora comprimento, largura e altura. Ele chamou. Comprimento 300 milímetros, comprimento. Largura 100, altura 410. E a massa do disco, 30 gramas. Calcule a etapa 2 em joules, ou seja, calcule a energia cinética de rotação. Caramba, hein? Olha isso, vem comigo. Ó, vou te explicar. O ioiô, ele tava lá em cima. Tá aqui o ioiô. Aqui a haste dele, tal. Ele tava aqui em cima. Aí aqui em cima ele tinha energia potencial gravitacional, que ele falou. Né? Ele tinha energia potencial gravitacional lá em cima. Então lá em cima ele tinha MGH, a energia que ele tem. Ele está parado lá em cima, tem uma certa altura. Uma altura H em relação ao solo. Tá? Então ele tem MGH. Esse H é 410 milímetros. Está parado lá, tem energia potencial. O sistema é conservativo, então a energia mecânica vai continuar sendo mecânica. Só que você pode dizer que no início ele só tem MGH. Aí ele vai descer e ele falou que o disco vai parar numa posição aqui, ó. Ó. O disco vai parar numa posição, vai ficar girando. E essa posição, quando ele mediu em relação ao solo, dava 1/3 de H. Ou seja, o disco desceu 2/3. E ele ficou numa posição ali girando, que ele está a 1/3 de H do chão. Ele falou isso. Volta lá. Olha lá. 2/3, até a figura ajuda. 2/3 e aqui é 1/3, então. E ele falou lá no texto. Ó. Em seguida, mede a altura do topo do disco em relação ao chão do ponto mais baixo da sua trajetória, obtendo 1/3 da altura. Então, do topo do disco aqui até lá embaixo, 1/3. Beleza. Ele quer saber quanto vale a energia de rotação. Vem pra cá. Então, você disse pra mim que lá em cima ele só tem potencial gravitacional, porque ele estava parado, mas ele tinha altura. Aqui, qual é a energia que ele tem aqui, nesse ponto? Cara, nesse ponto, ele ainda tem energia potencial, né? Se você considerar que aqui é o teu solo, ele ainda tem uma certa altura. Aqui ele tinha H de altura. Agora ele tem H sobre 3. Então aqui ele tem energia potencial, só que é isso aqui, a energia potencial dele. MGH sobre 3. E além disso, qual é a outra energia que ele tem? A energia cinética de rotação. Aí você vai falar assim, mestre, seu verme, você não me deu a fórmula da energia cinética de rotação. Não precisa, cara. Ele quer saber quanto vale a energia cinética de rotação. Você sabe que ele tinha energia potencial, aqui ele vai continuar tendo um pouquinho de energia potencial, e o restante, que é o 2H sobre 3 aqui que ele caiu, virou o quê? Virou a outra energia que ele tem, que é a de rotação. Ou seja, eu vou igualar isso. No início, o que ele tem no início? No início ele só tem MGH. E no final do movimento dele? Ele tem MGH sobre 3 mais energia cinética de rotação. Que não me interessa qual é a fórmula, energia cinética de rotação, é isso que eu quero descobrir. Eu vou pegar esse MGH sobre 3 e vou passar para lá negativa. E aí você vai chegar num resultado bastante óbvio agora. Agora é óbvio para você. Olha lá, vê se não é óbvio. Se eu pegar um MGH e diminuir 1/3, se eu pego um inteiro e diminuo 1/3, sobra 2/3. Certo? Eu tenho um MGH e diminuo de MGH sobre 3. Eu tenho uma pizza e tiro 1/3 da pizza. Eu tenho uma barra de chocolate e tiro 1/3 da barra de chocolate. Vai sobrar o quê? 2/3 do MGH. Isso vai ser igual à energia cinética de rotação. Cara, o que é óbvio, porque olha só, o sistema não é conservativo? Ele falou que o sistema é conservativo. O cara tinha uma energia potencial toda essa.
Aí ele caiu. Ele continuou, então, tendo esse pouquinho de energia potencial. Mas e essa energia potencial aqui que ele perdeu? Ela não pode sumir. Essa energia potencial que ele perdeu, quando ele caiu daqui para cá, ó, essa energia potencial que ele perdeu virou outra energia. E qual é a outra energia que ele tem quando ele chega lá embaixo? O cara falou que ele parou de se mover, ele só está girando. Então lá embaixo a outra energia que ele tem é a de rotação. Ou seja, essa energia que era potencial e ele perdeu, só pode ter virado energia de rotação. Então a energia de rotação é justamente os 2/3 de energia potencial que ele perdeu. Porque quando ele chegar lá embaixo ele só fica com 1/3. Porque ele ainda tem uma alturinha. Acabou. Aí vamos lá. Ó. Então vai ser 2/3. Aí tem uns detalhes, né? A massa do objeto é 30 gramas. Ele quer em joule a energia. Se ele quer em joule, eu tenho que passar a massa para quilograma. Então eu tenho que dividir por 1000. Ou simplesmente botar um 10 a menos 3, ó. Então 30 gramas eu tenho que dividir por 1000, andar 3 casas para trás, para passar para quilograma. Ou boto um 10 a menos 3. Então a massa, passando para quilograma, é 30 vezes 10 a menos 3. G10. A altura do brinquedo, ele deu a altura do brinquedo, era 410 milímetros. Mas eu tenho que passar para metro. Ó. 410 milímetros. O prefixo mili vale 10 a menos 3. Então 410 milímetros é 400 vezes 10 a menos 3 metros. Aí esse cara aqui, o H é 410 vezes 10 a menos 3. Ó. Tudo isso dividido por 3. Isso é igual a tal da energia cinética de rotação que eu quero. Agora eu vou fazer essa conta. Ó, primeiro, eu vou cortar um 0 aqui do 30, com um 0 do 10, com um 0 do 410. Esse 0, esse 0, esse 0 dá um 10 ao cubo. Esse 10 ao cubo vai cortar com 10 a menos 3. Ó. Porque 10 ao cubo vezes 10 a menos 3 morre. Aí sobra esse 3. Esse 3 vai morrer com esse 3. Ó. E aí sobrou o quê? Sobrou um 41 vezes 2, que dá 82, vezes 10 a menos 3. Então sobrou um 82 vezes 10 a menos 3. Só que multiplicar por 10 a menos 3 é andar 3 casas para trás, né? Eu vou andar uma só. Isso fica um 8,2 vezes 10 a menos 2. Joules. Por que eu tenho certeza que está em joule? Porque eu usei todo mundo no sistema internacional. Ó. Massa em quilograma, altura em metro, gravidade em metro por segundo ao quadrado. Tem que estar todo mundo no sistema internacional. Aí você obtém a energia em joule, que é a unidade do sistema internacional. Vamos ver lá quanto é que deu o gabarito? 8,2 vezes 10 a menos 2? Tá lá o gabarito, letra B. Show de bola? Hã? A Lorena perguntou, como assim energia de translação? Lorena, translação é porque o disco, além dele se mover, né, ele gira. Então ele se move e gira, igual a Terra. A Terra se move ao redor do Sol e gira. Né? Então ela tem um movimento de translação e um movimento de rotação. Perfeito? Então a Terra, por exemplo, ela tem uma velocidade para ela que ela se move ao redor do Sol e ela tem uma velocidade com que ela gira. Então quando o ioiô está caindo, ele tem as duas velocidades, porque ele está caindo, então ele tem uma velocidade com que ele cai, é uma velocidade de translação, e ele também gira, então ele também tem uma velocidade de rotação. Certo, Lorena? Mas quando ele chega lá embaixo, ele para de transladar, ele para de ter translação. Ele só tem rotação. Então ele chegou lá embaixo, ele não se move mais, agora ele só gira. Então lá embaixo qual é a energia que ele tem? A de rotação e a que sobrou de potencial gravitacional. Foi o que eu fiz aqui, ó. Olha lá. No início ele estava parado, então ele só tinha energia potencial. E quando ele desceu e chegou naquele ponto, ele continuou com um pouquinho de energia potencial e mais o quê? E mais a energia que faz ele girar, a energia de rotação. Pronto. A energia não sumiu. A energia que ele tinha antes continua sendo igual à energia que ele tem depois. Ó. Ela só se transformou, né? Se transformou como? Foi aquilo que a gente falou.
essa energia potencial que ele perdeu aqui, ó, porque essa aqui ele continuou tendo, né? Mas essa energia potencial que ele perdeu, ela se transformou em rotação. Que agora ele caiu, ele não está com a mesma altura que ele estava, mas ao mesmo tempo ele está girando. Então a energia que ele tinha, uma parte dela virou de rotação. Pô, se você olhar, sem se preocupar muito com a matemática, com essas mudanças de unidade, com essas coisas todas, olhando por fora só a parte conceitual, é óbvio. O que eu estou falando para você aqui? Cara, a energia não sumiu. O cara tinha uma energia, e aí essa energia toda, uma partezinha dela virou outra. E uma outra partezinha continua sendo potencial. Foi isso que eu te falei. Claro, né? Aí tem todos os detalhes de quê? De trocar a unidade, de botar na forma, de fazer as contas. É óbvio. É óbvio que tem essa linguagem matemática que confunde, que você tem que praticar e que não é fácil. Show? Tá aí a número 2. Maravilha. Já tira o print aí da número 1 e da número 2 pra gente fazer a próxima. Vambora. Ó. Próxima. Balas de borracha, ao caírem no chão, quicam várias vezes antes que parte da sua energia mecânica seja dissipada. Ao projetar uma bola de futsal, essa dissipação deve ser observada para que a variação na altura máxima atingida após o número de kicks seja adequada às práticas do jogo. Nessa modalidade é importante que ocorra grande variação para 1 ou 2 kicks. Uma bola de massa igual a 0,40 kg é solta verticalmente de uma altura inicial de 1 metro. E perde a cada choque, aí agora ele está falando que perde, ó. Não é conservativo, mas aí ele está dizendo quanto perde, ó. A cada choque com o solo, perde 80% da energia mecânica. Despreze a resistência do A, dot G igual a 10. Qual vai ser a energia mecânica final, em joules, após quicar 2 vezes? Então ela vai perder 80%, aí o que sobrar, quando quicar de novo, vai perder 80% do que sobrou de novo. Perfeito? Ó, teve uma pergunta ali, ó. Alguém falou ali, eu não entendi por que o 2, ó, Maria Fernanda Moraes. O Júlio César falou, consegui fazer essa. Mas a Maria Fernanda falou, eu não entendi por que o 2. Maria Fernanda, aqui esse 2, né? Aqui, Maria Fernanda, é subtração de fração, né? Isso aqui é 1 mGh, eu tô diminuindo 1/3 de mGh. Né? Pensa em mGh como se fosse x, como se eu estivesse fazendo assim, ó, x menos x sobre 3. Que é o mGh, mGh menos mGh sobre 3. Certo? Aí, esse x aqui, vê se eu não posso escrever ele assim, ó. Eu não poderia dizer que aqui é 3 mGh sobre 3? Posso, né? Porque 3x sobre 3, se você cortar o 3 com 3, 3 dividido por 3 dá 1. É 1x. 3/3, né? 3/3 é 1 inteiro. Perfeito? Se você diminuir 3/3 de 1/3, isso vai dar quanto? Repete o 3 e subtrai em cima. 3x menos 1x vai dar 2x. Certo? É isso. Eu tinha 1 mGh e eu tirei 1/3 do mGh. Pensa só, você tem uma pizza e você tira 1/3 da pizza. Se você tirou 1/3, vai sobrar 2/3. Perfeito? É isso, subtração de fração. Que é outro ponto importante, cara. A física do ensino médio é matemática básica, cara. A galera às vezes tem dificuldade em física, mas às vezes o problema está na matemática básica. Ó, fração, potência, número decimal, mudança de unidade. Cara, se o cara domina bem isso, função do primeiro grau, função do segundo grau, basicamente aqui, ó, básica. Se o cara domina isso, acabou. Ele é um excelente aluno de física. Porque é só o que a física precisa no ensino médio. É de uma matemática básica. O problema é que às vezes a gente tem dificuldade nisso. E aí vai carregando essa dificuldade. É importante que vocês identifiquem essa dificuldade, cara. Caraca, tipo assim, pô, mano, toda vez que cai fração eu erro. Ou então, pô, toda vez que cai decimal eu erro. E sabe o que você faz? Corre atrás disso aí, cara. Aqui, por exemplo, no ProEnem, a gente tem o programa lá do Matemática Sem Mistério. Você tem o Física Sem Mistério também, mas acho que às vezes o problema está na matemática mesmo. Matemática Sem Mistério. Pô, tu vai lá e tu estuda um pouquinho sobre essa parada.
São muitos, cara. São muitos alunos, bons alunos, inteligentes, mas que às vezes, sei lá, o cara no 6º ano, meu irmão, ele passou de ano, mas ele não aprendeu bem fração. E ele ficou carregando essa dívida aí. E às vezes o cara é inteligente, bom aluno, se manda bem em tudo, e ele não consegue identificar por que ele às vezes não é bom em matemática ou em exatas num todo. Por quê? Porque tá cheio de lacuna na base. Cara, isso é mole. Se tu pegar uma tarde aí, tu aprende isso. Corre atrás disso. Todos vocês que tiverem essa dificuldade, né? Que de repente nem é a dificuldade da Maria, né? Às vezes ela não identificou agora. Acontece. Mas pode ser que esteja alguém. É muito provável que tenha alguém que está assistindo essa aula aí e tenha essa dificuldade de matemática básica. Corre atrás disso, cara. Quanto antes você sanar isso, melhor. Ó. Por exemplo, você tem uma bolinha aqui, ela está a 1 metro de altura. Né? Olha lá, ela está a 1 metro de altura. Está parada ali. Aí tu deixa ela cair. Ela quica, perde 80%, sobe, quica, perde 80%, sobe. Qual é a energia mecânica que ela vai ter no final? Cara, ela só vai perder energia ali quando ela quicar, quando ela bater no chão, porque não tem resistência do ar. Então a energia mecânica que ela tem no início é basicamente o quê? Só MGH. Né? No início ela só tem MGH. Concorda comigo? Porque ela só tem altura, ela está parada. E aí vamos lá, ó. Qual é a energia então que ela tem? Qual era a massa da bolinha, diretor? Deixa eu ver, 0,4? 0,4. A aceleração da gravidade é 10. E a altura é 1. Então a energia que ela tem no início? 4 joules. Né? Energia mecânica no início. Aí ela bateu no chão. Quando ela bateu no chão, ela perdeu 80%. Acabou, cara. Agora eu não quero mais saber se é cinética. Não interessa. Ela tinha uma energia mecânica, ela vai quicar 2 vezes, ela vai perder 80% 2 vezes. Agora é matemática, ó. Olha lá, e de novo, matemática. Aí tem gente que chega aqui e não sabe calcular porcentagem, ó. Presta atenção então, ó. Se tu vai perder 80%, significa que vai sobrar quanto? Se tu perde 80, vai sobrar 20. Então vamos calcular qual é a energia que vai sobrar após o primeiro kick. Então após o primeiro kick, ó, vai sobrar 20% de 4 joules. Olha lá. Pega o 4 joules e multiplica por 20%. 20 sobre 100. 20 por 100. Né? Corta um 0 com 0. 4 vezes 2 dá 8. 8 dividido por 10 vai dar 0,8. Então sobrou 0,8 joules. Maravilha? Aí vamos para o segundo kick. No segundo kick eu tenho 0,8 joules e eu vou perder 80% de novo. Ou seja, vai sobrar novamente só 20. Então já vamos calcular o quanto sobra. Porque ele não está perguntando quanto perde, ele está perguntando quanto vai sobrar. Né? Então tu já calcula logo 20. Ah, mestre, mas eu calculei o 80% e depois eu diminuí. Tudo bem, vai dar no mesmo. Vai chegar no mesmo resultado. Né? Mas como ele vai perder 80%, e a pergunta não é o quanto perdeu. Se ele estivesse perguntando quanto a bolinha perdeu de energia, eu calculava 80%. Né? Mas a pergunta dele é, quanto vai sobrar para a bolinha? Pô, se eu perdi 80%, vai sobrar 20%. Eu já vou calcular logo a resposta. 20%. Aí eu corto 0 com 0. 2 vezes 0,8 dá 1,6. 1,6 dividido por 10, anda com a vírgula para trás. 0,16. Tá aí. Essa é a energia que sobrou. Show de bola? E aí, lembra de porcentagem? Cara, e é isso, ó. Vai me mandando. Eu falo isso para os meus alunos presenciais, né? E para os alunos online também. Vai me mandando. Tá com dúvida? Professor, pô, não entendi aquela passagem. Cara, é isso. Porque essas dúvidas, essa dúvida da matemática básica, como ela é bem simples, é uma coisa que às vezes você, pô, não lembra, ou de repente você passou ali desapercebido naquela época do fundamental, não pegou. Mas você é super capaz de aprender aquilo em 5 minutos. É só você me perguntar, ou perguntar pro professor sempre. Pergunta sempre. Porque aí às vezes é um bobe... Por exemplo, aqui, ó.
Ah, 20 por 100. Pô, pode crer. Acabou, o cara... Até ontem ele falava, pô, não sei calcular porcentagem. Aí a partir de hoje ele fala, cara, já sei calcular porcentagem, é só fazer 30%, 30 por 100, multiplica pelo número. Entendeu? É um detalhe bobo, às vezes, que o cara que não sabia passa a saber. E aí tu começa a acertar um monte de questão, às vezes, por causa de uma bobeira. Então me pergunta sempre. Tá? A gente tá aqui pra isso, né? Pra te ajudar. Vambora, vamos pra questão 4? Vou apagar 2 aqui, que já tinha printado. E vamos pra 4. Vamos lá. Bota na tela aí pra mim, diretor, por favor. Olha aí, ó. Não, esse é 3. Cadê o... Tá aqui. Vambora. Questão 4. Professor, tá... A lá, Isabelle falou assim, professor, eu tenho dificuldade em interpretar questões de física e decorar as fórmulas. Tem alguma dica? Cara, Isabelle, decorar a fórmula não é um grande problema. Porque quando você faz muitos exercícios, você, naturalmente vai lembrar delas. Tudo bem que pode ser que uma ou outra você esqueça e tal, mas assim, ninguém tem que ficar estudando física assim. F é igual a MA, F é igual a MA, V é igual... Entendeu? Não é assim que se estuda. Decorar a fórmula, você não tem que se preocupar com isso. Você tem que se preocupar em fazer exercícios. E saber fazer exercícios de leis de Newton, saber fazer exercícios de energia, saber... E aí, para você aprender a fazer, você tem que fazer muitos exercícios, praticar. Com isso, cara, você vai ver que naturalmente você vai lembrar da fórmula. Quando você de fato estiver aprendendo aquilo, você não vai esquecer. Porque se você sabe fazer aquele tipo de exercício, você não esquece da fórmula. Entendeu? Então, se você ainda não lembra da fórmula, talvez você ainda não tenha praticado o suficiente. Então, não esquece esse problema de decorar a fórmula. Isso não é um problema. Agora, interpretar exercício, sim. Aí é aquilo. Cara, é você acompanhar exercícios resolvidos, né? Entendeu? Tenta fazer exercício. Leu, não consegui. Cara, dá o play e vê o professor resolvendo. Ó, papapá, eu não tinha pensado por isso. Pum, aí pausa, aí tenta fazer. Caramba, empaquei. Dá o play e vê o que ele faz. Aí aqui você vai fazer isso por causa disso. Aí tu, caraca, pode crer, pausa. E cara, é trabalho de formiguinha, infelizmente é isso mesmo. Esse que é o problema das exatas, né? Você tem que continuar praticando. Matemática, física, tem que fazer muitos exercícios, né? Cada exercício é diferente, cobra de uma maneira, até você chegar a um momento em que você começa a entender. Mas para isso, cara, requer prática. E esse tempo que leva, né, você não tem, porque você tem que estudar também geografia, tem que estudar biologia, tem que... né? Aí a gente cai em qual problema? O problema do vestibulando, né? O problema do vestibulando é isso. É muita matéria e pouco tempo para você estudar. Então, assim, por isso que quanto mais você estudar, mais você se comprometer, mais coisas você consegue ver, mais você consegue praticar, melhor você aprende os conteúdos, né? Mas, cara, não tem fórmula mágica. Não tem uma dica assim, sempre faça isso. Sempre que aparecer isso, faça isso. Não tem isso, entendeu? Infelizmente é prática. É estudar. Praticar, sentar, fazer exercício, é isso, cara. A dica é, se você tivesse estudar só uma coisa, seria fácil. Qual é a maior dificuldade do ensino médio? A quantidade de matérias. Você tem muita coisa para estudar. Mas as coisas individualmente nem são tão difíceis. O que torna difícil é o volume de matéria, né? Por isso você tem que ver tudo, estudar tudo, aprender tudo. E aí, realmente, falta tempo. Falta tempo. Não é uma vida fácil, eu sei que não é. A gente está aqui, né? A gente é solidário a esse teu momento. O momento do vestibulando não é um momento fácil. Mas lá na frente, depois você colhe os frutos. Você vai ver que vai valer a pena tudo que você passou. Ó, vamos fazer essa 4 aí, saideira. Durante a primeira fase do projeto de uma usina de geração de energia elétrica, os engenheiros da equipe de avaliação de impactos ambientais procuram saber se esse projeto está de acordo com as normas ambientais. A nova planta estará localizada à beira de um rio, cuja temperatura da água é de 25 graus, e usará sua água somente para refrigeração. O projeto pretende que a usina opere com 1 megawatt de potência e, em razão de restrições técnicas, o dobro dessa potência será dissipada por seu sistema de arrefecimento. Então a potência que será dissipada como uma forma de calor é o dobro, então é 2 megawatts.
Para atender a resolução número 430, de 13 de maio de 2011, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, com uma ampla margem de segurança, os engenheiros determinaram que a água só poderá ser devolvida ao rio com um aumento de temperatura de no máximo 3 graus Celsius em relação à temperatura da água do rio, considerando o calor específico da água igual a 4 kJ por quilograma grau Celsius. Para atender essa determinação, qual é o valor mínimo do fluxo de água em quilograma por segundo para a refrigeração da usina? Aí ficou meio junto ali. Olha lá. Ele quer saber quantos quilogramas por segundo tem que cair ali para que a temperatura da água suba apenas 3 graus. Certo? Cara, isso aqui é uma questão de potência, né? Aquilo que a gente falou. Potência é alguma energia sobre tempo. Nesse caso aqui, a energia que a gente quer trabalhar é a energia térmica, né? O calor que vai ser passado da usina para a água e vai esquentar a água. Então essa energia aqui vai ser o calor, que você aprendeu comigo lá em calorimetria. E como é que se calcula o calor para variar a temperatura de um corpo? Tá aqui, ó, mc ΔT. Então essa potência térmica aí vai ser a quantidade de calor que você vai dar ali, ó, dividido pelo tempo. ΔT maiúsculo é temperatura, ΔT minúsculo é tempo. Ele quer saber quantos quilogramas por segundo. Então ele quer saber a massa. Ele quer saber a massa em quilograma a cada 1 segundo. E a potência? A potência é de 2 megawatts. Né? Ele falou que a potência é de 2 megawatts. E ele deu também o calor específico da água. Ele falou que é 4 kJ por quilograma grau Celsius. Que como eu estou passando esse cara para watt, a potência em watt, ó, se essa potência está em watt, esse cara tem que estar em joule e esse cara tem que estar em segundos. O watt é joule por segundo. Então aqui não pode estar em quilojoule. Esse prefixo quilo é 1000. Então isso aqui eu posso escrever como 4 quilojoules, né? É 4.000 joules por quilograma grau Celsius. Vou usar o calor específico, então, em joule por quilograma grau Celsius. Aí eu vou ter a massa em quilograma, variação de temperatura em grau Celsius, e a energia vai estar em joule, que dividido por segundo vai dar o watt. Fechou. Então, 2 megawatts é 2 vezes 10 a sexta watts. Massa eu quero. Calor específico da água é 4.000. E variação de temperatura é 3 graus Celsius. Eu quero descobrir a massa, os quilogramas, em quanto tempo? Por segundo, né? Quilograma por segundo. Então ele quer a massa em 1 segundo. Se eu botar aqui o tempo de 1 segundo, eu vou descobrir quantos quilos estão caindo em 1 segundo, que é justamente o que ele quer. Quilogramas por segundo. A cada 1 segundo. Show de bola? Aí vai ficar aqui, ó. Vou passar esse cara para lá, vai ficar assim, ó. M é igual a 2 vezes 10 a sexta dividido por 4.000 vezes 3. Né? Porque esse cara dividido por 1 dá ele mesmo. Aí vamos embora, ó. Vamos cortar aqui. Esse 4.000 é um 10 ao cubo. Esse 3 zeros aqui é um 10 ao cubo. Vou cortar esses 3 zeros. Né? 3 10 aqui que eu estou cortando com 3 10 aqui. Vai sobrar um 10 ao cubo. Porque esse 10 a sexta é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, certo? Então sobra um 10 ao cubo. Esse 2 eu corto com esse 4. Vai sobrar um 2 aqui e aqui vai sobrar 1. Então ficou 1 vezes 10 ao cubo, que é 1.000, em cima. Dividido por 6. Que é 2 vezes 3. 1.000 dividido por 6. Cara, 1.000 dividido por 6, você divide por 2 e depois divide por 3, ó. Simplificando por 2, né? Dá 500 sobre 3, ó. 500 sobre 3 dá 166,66666. Aproximadamente 167 quilogramas por segundo. Certo?
é a quantidade de quilogramas que tem que cair a cada segundo. Então, uma questão de potência que eu coloquei aqui, mas veja, potência pode ser qualquer energia, pode ser calor, pode ser elétrica, pode ser mecânica. Então, nesse caso aqui, a potência era para você calcular a quantidade de calor que a água recebe da usina, né? Pelo tempo. Ele deu essa potência e acabou. Tu acha a massa. Essa é a quantidade de massa de água que tem que cair para que a variação de temperatura seja só de 3 graus. Perfeito? Show de bola, diretor? Maravilha, galera. Tira o print aí, então. E é isso. Printou? Daqui a pouco eu tô de volta. E daqui a pouco a gente tá de volta. Valeu. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.